Meu nome é Jorge Alberto Oscar, sou professor titular aposentado da USP de São Carlos. Eu vou falar algumas coisinhas sobre o nosso grande amigo, que faleceu recentemente, o professor Heleno Bolfarini, um dos maiores pesquisadores de estatística no Brasil. Para mim foi um choque muito grande, é uma pessoa que eu considero, tenho amizade com ele há muitos anos. Nós somos colegas em 1973, início de 1973, talvez no primeiro programa de mestrado em estatística, no Instituto de Matemática da USP, em São Paulo, e morávamos no CRUSP. Foi uma fase inesquecível que nós vivemos. O Heleno sempre foi uma pessoa muito agradável, um amigo de primeira. Nós éramos vizinhos do CRUSP, conjunto residencial da USP, e o Heleno já na época já tinha uma fama terrível de ser um rachador terrível. Ele estudava. A gente tinha um time lá de alguns alunos da estatística, outros alunos de outras áreas, muita gente de outros estados que moravam no. Na época, o CRUSP era aberto somente para alunos de pós-graduação, dado que nós vivíamos ainda na época da ditadura, então os alunos de graduação foram expulsos do CRUSP. E eu me lembro muito bem, claramente, como o Heleno ele se dedicava nos cursos, era um aluno exemplar, uma pessoa que gostava de esporte. Nós jogávamos futebol praticamente toda semana, uma, duas vezes por semana. Tinha um conjunto residencial da USP, o CRUSP, encostado no centro esportivo da USP. E era uma pessoa muito divertida, uma pessoa fantástica, um amigo inesquecível. Me lembro até hoje que o Heleno era uma pessoa muito séria, mas de vez em quando ele tomava uma cervejinha, ele contava umas coisas muito engraçadas, que até hoje a gente se lembra. E sempre quando na época nós não tínhamos bolsa, como os alunos têm hoje, bolsa de mestrado, doutorado, a maioria, eu, o Heleno e tinha outros colegas, nós estudamos na graduação em outro campus, não na USP de São Paulo. E o Heleno tinha algo em comum comigo, que nós estudamos na Unesp. A Unesp é a terceira universidade do estado de São Paulo. Eu estudei em São José do Rio Preto, fiz graduação em matemática, o Heleno fez matemática no campus de Presidente Prudente. Então a gente tinha algo em comum muito interessante, aquelas amizades de pessoas interioranas, né? Que a gente gostava do futebolzinho, gostava de uma cervejinha. O Heleno era um parceiro fantástico. Depois eu resolvi, na época saiu o contrato dele na USP, quando terminamos o mestrado, eu resolvi vir para o interior e vir para São Carlos, mas mesmo assim, né, depois da saída para doutorado, ele foi para Berkeley e eu fui para Wisconsin, praticamente na mesma época. Então, em 1983, eu ficava muito isolado em São Carlos, de vez em quando ia fazer seminários, né, em São Paulo com o Heleno. E fizemos vários artigos no início da carreira conjuntos. Me lembro que o Heleno estava sempre pronto, sempre aberto para a gente conversar, sempre com aquele sorriso que quem conheceu pessoalmente lembra muito bem. O Heleno é uma pessoa que faz muita falta para nós, que era uma pessoa assim. E sempre primeira pessoa que eu visitava quando ia a São Paulo, no IMUSP, sempre era o Heleno. O Heleno estava sempre lá, pronto para a gente conversar, contar umas historinhas interessantes. Quando ele veio uma vez, ele colaborou, na época que eu trabalhava no UFSCar, ele colaborou um tempo no UFSCar, ele vinha para São Carlos, de vez em quando ia em casa, a gente sempre com aquele jeitão dele, de uma pessoa fantástica, uma pessoa que você pode contar em qualquer situação. Uma pena muito grande, inesquecível, muito jovem, uma perda muito jovem, e para mim eu senti muito, porque é uma amizade de quase 50 anos. Numa época que, quando nós iniciamos o mestrado em São Paulo, não existia outros mestrados, era praticamente o primeiro mestrado de estatística que foi criado no Brasil. Era uma época fantástica, e é muito triste a gente comentar agora, né? Saber que ele já se foi, mas as passagens alegres a gente nunca esquece. Fora o exemplo que ele fez, né? Um pesquisador inacreditável. No início da carreira, nós escrevemos vários artiguinhos quando ele voltou ao doutorado. Depois ele seguiu o seu caminho em São Paulo e eu segui o meu, mas nunca perdemos contato. Muito obrigado pela oportunidade.
Olá, bom dia. Meu nome é Jorge Luiz Bazán. Agradeço bastante a comissão que me convidou para poder falar do professor Heleno, como amigo, né? Mas também como uma pessoa especial para mim. Bom, o que eu venho a dizer, na verdade, é apenas uma história das muitas histórias que podem ser contadas. E então, por isso eu agradeço bastante essa oportunidade, né? Eh, o primeiro momento que eu conheci o professor Heleno foi em 1993, quando ele foi a Lima. Ele estava no terceiro colóquio nacional de estadística na Universidade Nacional Mayor de São Marcos. Então, ele estava fazendo uma apresentação sobre erros das variáveis. Um outro momento aconteceu no ano 2000. Ele ia para a Universidade Católica a ministrar seminários, né, convidado por la professora Loreta Gasco. E foi por isso que eu, em 2001, entrei no IME-USP, né, para trabalhar com ele como orientador e na procura de um orientador para a área de meu interesse, que é teoria de resposta ao ítem, né? No princípio, seria o professor Dalton e finalmente terminou sendo a professora Márcia. Então, durante meu período no IME-USP, o Heleno foi muito importante em vários momentos, né? Eu fui aluno dele, aluno de aulas na graduação de amostragem com ele. Participei de muitos seminários e de muitas atividades, né? E talvez o momento mais importante foi quando, após eu fazer alguns seminários, ele me passou um paper de erros nas variáveis, que eu entendi como que o meu tópico ainda estava faltando, né? Aí eu finalmente terminei interessado na área bayesiana e fui para Piracicaba, né, para fazer um curso lá com o professor Roseli Leandro. Mas o Heleno apoiou essa iniciativa. Ele facilitou inclusive alguma verba para eu poder fazer essas viagens, né? Bom, eu fiz um doutorado muito, como se dizer, com muita fortuna, né? Deu tudo certo. E eu voltei para o Peru, né? Fui a trabalhar na PUC em Lima. E a partir daí tive uma outra relação com ele me visitando várias vezes, inúmeras vezes, seja apadrinando, por exemplo, um mestrado de lá, de estadística de lá, ou seja, yendo a encontros com os estudantes, encontros com o pessoal da matemática, né? Então aí eu tive outra oportunidade de conhecer o Heleno, com muito interesse na parte histórica, na parte arqueológica, né? Na parte humana, e nós fomos a várias partes do Peru: Ica, Nazca, Piura, Chiclayo, só por mencionar alguns nomes, né? Foi um grande momento, até que eu depois eu era convidado por ele para as bancas, né, no IME-USP, ¿no? Então, aí eu comecei a também ter mais contato com os outros alunos dele. E por último, terminei voltando, mantive esse contato, não? Graças a ele, eu consegui manter esse contato com o Brasil. Sempre foi, nunca me fui de alguma forma, né? Porque continuava o vínculo. Eu sempre que voltava, ele facilitava a sala dele, né? E assim, finalmente foi natural eu tentar voltar, né? Minha família estava muito contente dessa oportunidade. E Helena também estava aí, na hora que eu fui a tomar posse em São Carlos, em 2013. Eu fui com ele, de carro, com ele e com a Ana Maria e dois de meus filhos, né? Fomos com ele. Então, vejam como ele estava em todo momento, né? E é assim, né? Uma generosidade que eu não encontrei em outra pessoa.
uma disposição que não encontrei nunca mais, e eu agradeço por isso. Sei que minha história é apenas uma das outras histórias, e de alguma forma eu este último ano estive muito envolvido com ele, à distância, em uma forma de poder recuperar seu legado, né, suas contribuições a nível intelectual, a nível pessoal, né, o prêmio Mahalanobis, com certeza um resumo das muitas contribuições que ele conseguiu, não para uma história de vida como a minha, né, mas para várias histórias na América Latina. E assim que, Heleno, onde você estiver, muito obrigado por tudo, por me transformar em uma pessoa ao longo de 28 anos de vida. Eu conheci você muito cedo e fui transformado, né? Muito obrigado. Hola a todos, meu nome é Manuel Galea. Eu fiz o doutorado na USP do ano 92 até 95. E o Heleno foi meu orientador em uma tese de modelos com errores en las variables sobre calibração comparativa. Que posso falar da vida diária do Heleno? No IME, o Heleno sempre caminhava muito rápido, ele sempre estava um pouco deprisa. No entanto, sempre ele tinha tempo para falar com os alunos. Fora do IME, já em alguns outros lugares, como várias vezes que visitou o Chile, o Heleno era mais bem calmo, sempre disposto a falar com os alunos, professores, perguntar o que estavam fazendo, e ele sempre dava alguma sugerência dos tópicos que os alunos estavam trabalhando. En el aspecto más de convive diário, ele gostava muito dos frutos do mar e do peixe do Chile. Sempre a gente fazia um pouco de brincadeira porque ele gostava de um fruto do mar que a gente chama de picoroco e de um peixe que se chama de morena. Então, a gente falava que ele gostava de comer morenas. E era uma pessoa comum, que não tinha nada de difícil. Quando ele visitou Valparaíso, Santiago, ele usava a locomoção comum para ir e voltar à universidade. Tá? E as preocupações dele e de muita gente era a conversa diária, era algumas preocupações sobre os países, o futuro nosso, o futuro da pesquisa e como seria esse processo em um prazo mediano e longo. Finalmente, ele compartilhou muitas vezes conosco em Valparaíso e em Santiago. Você tem que ter visto algumas fotografias de congressos, de cenas, comidas, almoços com ele, que foram muito agradáveis. Finalmente, gostaria de agradecer a organização por este homenagem que certamente merece Heleno e muitos mais. Um abraço a todos e bom dia para vocês. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé en qué horario va a ser transmitido esto. Antes que nada, quiero desearles un gran congreso, muy productivo y que sea todo muy exitoso, que lo disfruten. Filión me solicitó grabar este video, algo que a mí no me gusta mucho hacer, y me cuesta también bastante artesanal, porque lo estoy haciendo con mi celular, que es bastante antiguo, por lo demás.
él me ha dicho que participe en este tributo a Heleno. Yo ya he participado en varias cosas y me prefiero escribir mis sentimientos hacia él, más que establecerlo, porque declararlos públicamente, porque me cuesta. Yo por lo menos tuve el privilegio de manifestarle mi cariño, mi aprecio y mi admiración personalmente durante todos los momentos que vivimos en conjunto. Tuve el privilegio de conocer su familia, su esposa, sus hijos, sus nietos y hasta su cachorrita, la miel. Y bueno, él siempre fue una persona muy generosa, una persona que entregaba todo lo mejor que él podía aportar a la estadística, a su familia y también a sus amigos. Aquí en Chile, Heleno siempre fue muy querido por todas las personas que lo pudieron conocer y muy apreciado y muy recordado por los demás. Él hizo muchos aportes a la estadística. En nuestro país él fue uno de los pioneros, una de las personas que vino acá a darnos conferencias, a tratar de desarrollar la estadística en Chile, a tratar de motivar a nuevos estudiantes a seguir la estadística. Y todos esos aspectos que se requieren hacer, ¿no? Con él y Pilar, que desafortunadamente también nos dejó una gran amiga, teníamos, después de que él me orientó en mi tesis, y formamos un grupo de investigación en torno a diferentes tópicos, pero fundamentalmente relacionados con los modelos holísticos que estaban apareciendo por allá recién en los años 90, o aquí, por lo menos aquí en la región. Y a partir de ahí nosotros desarrollamos muchos proyectos. Olá, me pediram para falar sobre o professor Heleno, sem falar tantas produções dele. Para quem não me conhece, sou Cláudia Regina Lima, fiz parte do grupo inicial de seus orientandos de doutorado. Fui contemporânea de Márcia Branco, Manuel Galeia, Filito Vilca. Selecionar algumas lembranças do Heleno é uma tarefa árdua. Conheci o Heleno como professor da disciplina Teste de Hipótese, uma disciplina de verão de 1993 ou 1994, não me recordo ao certo. No decorrer desse verão, ele me disse que iria procurar um orientador para mim, já que eu era muito tímida. Em apenas uma disciplina de verão, ele percebeu essa minha característica que muitos não enxergam com anos de convivência. Nesse momento, eu entendi que ele era uma pessoa muito sensível. Logo depois que comecei a trabalhar com ele, ele assumiu a chefia do departamento. Um departamento cheio de diversidade, portanto difícil de ser administrado. Questionei se ele iria dar conta da chefia e das orientações. E ele me respondeu: largo a chefia, mas não deixo meus alunos. Com a convivência com ele, verifiquei que isso era uma pura verdade. Defendi minha tese em 96, 10 anos mais tarde, voltei para trabalhar com ele no pós-doutorado. Fizemos um grupo de seminários onde tivemos momentos de discussões agradáveis e de muito aprendizado. Nesses seminários não se apresentava apenas os resultados prontos. Na maioria das vezes se expunha suas dúvidas. Em um desses encontros, o professor Heleno apresentou uma pesquisa que ele estava desenvolvendo. Na plateia estava presente, entre outras pessoas, o professor Gauss. Ao final da apresentação, o Heleno e o Gauss tiveram uma discussão de ideias e informações, argumentos e contra-argumentos, baseados na literatura, que deixou a todos muito impressionados. Esse foi um dos momentos inesquecíveis dentro do meu aprendizado, no convívio com ele. O Heleno, além de um grande profissional, era um grande ser humano, atencioso, respeitoso e tinha um grande carinho por todos os seus alunos. Obrigada, Heleno.